que nós vamos estar conversando com vocês durante essas aulas aqui? Nós vamos estar conversando com vocês sobre o método de produção de conhecimento ou método científico. Então, só para recordar com vocês, a palavra método, ela vem do grego e ela significa um caminho para chegar a um fim. E a palavra ciência vem do latim e significa conhecimento. Quando a gente fala de método científico ou método de pesquisa, então basicamente nós estamos pensando no quê? Como é que você produz o conhecimento? Como é que os outros produziram conhecimento e como é que você vai fazer para você produzir o conhecimento que vai ficar registrado para as outras pessoas. Tá? Hoje em dia, quando a gente fala de conhecimento, nós estamos pensando em um método que seja planejado, organizado e que permita às pessoas entender como este conhecimento foi produzido. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, a gente usa outros conhecimentos que não foram produzidos dessa maneira. Como é que nós vamos trabalhar com vocês? Nós temos 7 aulas, tá certo? Numa aula nós vamos falar um pouco mais para vocês, vamos fixar com vocês os princípios da pesquisa, como é que a pesquisa científica, quais são os princípios nos quais a pesquisa científica ela se baseia. Nós vamos falar para vocês um pouco mais sobre como é que você deve focalizar o problema de pesquisa, como é que você deve focalizar o seu projeto. Nós vamos conversar com vocês um pouco sobre como encontrar os conceitos que você vai utilizar. Né? Uma coisa importante que você deve se lembrar é que a ciência ela é um processo de acumulação de conhecimento. Aquilo que você usa hoje, você se baseia naquilo que os outros já usaram, ou os outros já produziram e os outros já fizeram algum tempo atrás. Depois vamos conversar um pouco com vocês sobre se o seu projeto prevê levantar dados e informações, como é que você faz isso e depois como é que você interpreta os dados e informações. Né? A última atividade, ela se relaciona, ou a última aula se relaciona à atividade de produzir um relatório de pesquisa. Né? Como eu falei para vocês, a pesquisa ela é cumulativa, o conhecimento é cumulativo. E para que os outros tenham acesso, para que as outras pessoas tenham acesso ao que você faz, é preciso que este conhecimento que você produz esteja registrado. Para isso, então, você precisa produzir um relatório final. Que tipos de conhecimento a engenharia usa? Como eu falei para vocês, um dos conhecimentos, ou o primeiro conhecimento que a engenharia usou, é o que a gente chama de conhecimento empírico. Conhecimento empírico é aquele que é baseado na necessidade de você resolver um problema. Esse conhecimento é gerado pela observação da natureza, pela tentativa e erro, mas ele não tem um método tão estruturado e tão organizado de produção e, por causa disso, ele muitas vezes é limitado. Em oposição a isso, né, a gente tem o que nós chamamos de conhecimento científico. Né? Esse conhecimento ele parte de uma observação minuciosa dos fatos, ele vai procurar relações de causa e efeito entre as coisas para entender por que uma coisa acontece ou por que um fenômeno acontece. Ele, para conseguir entender melhor essas relações, ele pode fazer experiências, pode produzir experimentos e para interpretar os resultados desse experimento, ele vai usar raciocínio lógico. Tá? Isso aqui é a base do que a gente chama de conhecimento científico, né? E é a base de muito do que nós utilizamos hoje e daquilo que você vai estudar ao longo do seu curso. Né? A ciência moderna, então, ela pressupõe que é possível você entender os fatos de uma maneira objetiva, de uma maneira imparcial, né? Que existe uma relação, existe uma ordem nas coisas, você pode estabelecer relações de causa e efeito, você pode estabelecer, você pode entender por que os fenômenos acontecem e, a partir disso, então, você pode desenhar e projetar métodos para entender melhor, entender esses fenômenos. A ciência ou a engenharia, ela usa esses dois tipos de conhecimento. Se você pensar, né, os engenheiros de alguns milênios atrás, né,
os egípcios, os gregos, os romanos já fizeram grandes obras de engenharia, né? Ou mais para trás ainda, os babilônios, os sumérios fizeram grandes obras de engenharia, mas eles não tinham acesso ao conhecimento que você tem hoje, né? Eles utilizaram então esse conhecimento que eu chamei de conhecimento empírico. Agora, se você pensar na engenharia hoje, na engenharia moderna, né, nós nos baseamos neste conhecimento ou na ciência, no conhecimento científico e na ciência moderna. O que você vai fazer então? Qual que é o processo que você vai utilizar, né? Este processo de produção de conhecimento, você vai identificar um problema, né? Você vai estudar o que se sabe sobre aquele problema, e isto aqui nós chamamos você vai fazer uma revisão bibliográfica. Como eu falei para vocês, o conhecimento é cumulativo, né? A partir dessa revisão bibliográfica, você vai entender melhor aquele problema que você está interessado em estudar, né? E a partir dessa compreensão melhor, você vai conseguir definir melhor este problema, tá? O que vai muitas vezes levar você a estudar mais sobre o assunto para, a partir dessa visão mais aprofundada e mais esclarecida do problema que você quer estudar, você vai elaborar um método de trabalho. Muitas vezes esse método de trabalho ele vai exigir de você que você colete dados. Esses dados podem ser dados que você próprio vai produzir através de experiências, através de entrevistas, através de observar o fenômeno que você está estudando, ou pode também ser coletar dados que outras pessoas já tenham produzido. Por exemplo, você pode utilizar bases de dados, né? Nós temos, por exemplo, o governo tem o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz muitos dados que você pode utilizar. E da mesma maneira, existem diversas outras organizações que produzem dados que você pode utilizar. Esta fase de coleta de dados, então, ela pode significar para você tanto você próprio produzir os dados que você vai utilizar, quanto você utilizar dados que outras pessoas já produziram. Depois disso, você vai analisar e interpretar esses dados e você vai chegar às conclusões, né? Você vai terminar o seu trabalho, então, produzindo um relatório, né? Como eu falei, a ciência é um processo cumulativo. Da mesma maneira como que você estudou no seu projeto, você estudou o que os outros fizeram, da mesma maneira você tem que produzir um relatório para que os outros, no futuro, possam estudar o seu trabalho e entender as suas conclusões. Este relatório, ele tem uma estrutura que segue exatamente os passos que você utilizou no seu projeto. Então, este relatório, ele deve ter algumas etapas ou ele deve ter algumas seções bem definidas. Ele tem que ter uma introdução, né, na qual você vai apresentar o problema e você vai explicar e justificar por que você está executando este projeto. Você vai apresentar a revisão de literatura na qual você vai mostrar e detalhar os conceitos que você vai utilizar. Você vai mostrar o seu método de trabalho, você vai explicar seu método de trabalho, apresentar os dados que você coletou, né, e como é que você interpretou esses dados e as suas conclusões. Por exemplo, durante esse bimestre, vocês têm um tema que vocês estão estudando, que é clima, ambiente e sociedade. Esse é um tema muito amplo. Você não vai poder fazer um projeto de pesquisa ou fazer um trabalho sobre um tema tão amplo. Primeira coisa que você vai precisar fazer você vai precisar definir melhor o foco do seu trabalho. Você vai ter que escolher um problema dentro deste tema amplo. Depois que você escolher este problema, o que você vai precisar fazer você vai ter que ir e estudar conceitos relacionados a esse problema. Para isso, então, você vai recorrer a livros e artigos científicos. Esses livros e esses artigos científicos, que nós vamos depois detalhar um pouco para você onde você pode encontrá-los, né? Eles vão mostrar para você os conceitos e, principalmente, também
vão indicar para você o que já se sabe sobre aquele tema, né? A partir disso, o que você precisa fazer é pensar melhor neste problema que você está preocupado e definir melhor o foco do seu estudo. Essa definição desse foco do seu estudo vai depender do seu interesse, mas vai depender também daquilo que se sabe e desses conceitos que você estudou. A partir disso é que você vai fazer o seu projeto de pesquisa. Então, ao longo desse bimestre, nós vamos estar conversando com você e nós esperamos que você possa utilizar esses conceitos e essas aulas que nós estamos trabalhando com vocês para produzir este projeto. Então, espero que a gente possa, ao longo desse tempo, orientar vocês para as etapas e os passos que vocês vão ter que percorrer, o que vocês vão ter que utilizar para a produção do seu trabalho. Muito obrigado.